Esta é a disciplina de estudos socioculturais em dança. Essa é a nossa segunda aula, primeira parte da aula 2, gravada, e vai dar continuidade aos temas do desenvolvimento das relações corpo, natureza, cultura e sociedade, a noção de pessoa e técnicas corporais, que já vimos na nossa aula 1, uma parte disso. Aqui vamos trabalhar um pouco mais a noção de gesto, antropologia do corpo e da dança. Lembremos também que nós temos um arquivo, né, que é a segunda parte da nossa aula 3, que vai aprofundar o texto específico do Hubert sobre gesto e percepção. Aqui vamos falar de um jeito mais geral, né, e lá vamos aprofundar alguns aspectos, né, na nossa aula de número 3. Então, dando continuidade, estamos aqui na nossa aula de número 2, primeira parte. Nessa primeira parte eu vou ser bastante objetivo, porque nós vamos ver então alguns aspectos e eu quero chamar a atenção de vocês algumas coisas que são muito importantes na definição geral dessa disciplina. Estudos socioculturais do corpo, como eles são formados dentro de uma sociologia, de uma antropologia, de uma etnologia do corpo e da dança, eles dependem profundamente, né, de matrizes que vêm, né, da pesquisa etnográfica, do trabalho de campo e, portanto, de maneiras diversas de tratamento da observação participante e da participação observante. Ou seja, as questões das etnografias estão sempre presentes na nossa disciplina. Nós já vimos na segunda parte da aula 1 que elas foram decisivas na definição do campo de estudos da dança, porque nós vimos que havia uma vertente europeia, né, marcada pelo que nós chamamos de etnologias, etnografias, etnocenologias, etnoestéticas da dança, esses estudos etnológicos mais gerais, que foram fundamentais na formação do pensamento da Europa continental. E que ela se divide, sim, em grande parte, com o pensamento que se desenvolve nas Ilhas Britânicas, ou seja, o pensamento anglo-saxão, e seus desdobramentos no pensamento acadêmico estadunidense, né, nos Estados Unidos da América, mais voltado para a antropologia cultural. Ou seja, ali nós já vimos como foram importantes, né, e como os autores que pretendiam, né, desenvolver uma história da dança e uma história da própria antropologia estavam marcados, né, por essa ideia mais geral de desenvolver vastas etnografias para distribuição universal dos fenômenos, sejam eles quais forem. Bom, então, lembrar aqui, vocês devem então assistir aos nossos vídeos e revisar um pouquinho essas noções dos conceitos de observação, conceito de etnografia, que são fundamentais para o estudo dos materiais da nossa disciplina. Bom, o que então é isso, né? O que é uma etnografia, como a gente faz e como que a gente pode pensar isso dentro do campo do corpo? Bom, é uma escrita baseada num processo descritivo, né, que é o resultado de algum tipo de convivência aprofundada, ou seja, um processo imersivo no indivíduo, na vida de uma pessoa, num grupo ou mesmo numa determinada sociedade, dependendo da dimensão dessa etnografia. A gente vai ver um exemplo de uma etnografia transnacional que estuda a cultura do balé, né, em termos globais, né, e ela é uma etnografia só que no campo da globalização. Ela é sempre uma abordagem êmica porque ela valoriza a maneira como os agentes daquela cultura tratam a própria cultura e dão significado às coisas, produzem sentido no seu modo de viver e interpretar a realidade e o mundo. Bom, na etnografia sempre haverá nessa pesquisa, e a pesquisa dos estudos socioculturais tem como base um conjunto, né, de tratamento que depende de uma coleta de dados. Só que essa coleta de dados ela é feita de forma, muitas vezes, participativa, empírica, através da figura do trabalho de campo e dos diários de campo. Essa é uma questão que nós aludimos em muitas outras pesquisas e algumas vezes chamamos de procedimento etnográfico uma pesquisa empírica baseada numa observação breve, num relato breve, né, num diário breve de campo. Né? O trabalho de campo ele pressupõe um processo de deslocamento, né, rumo a um grupo. Esse deslocamento pode acontecer fisicamente, geograficamente, mas também pode ser numa esfera digital, né?
E ele tem como premissa um contato muito intenso e prolongado, né? Então, em geral, essas pesquisas podem durar meses, né? E as pesquisas clássicas, das etnografias clássicas, duraram durante anos, né? Algumas obras foram escritas em torno de 10 anos de investigação de campo, né? Que permite também a gente compreender muito mais as mudanças contextuais e estruturais que acontecem naquelas determinadas sociedades. A pesquisa de campo, né, e a pesquisa de cunho etnográfico, ela tem uma série de elementos para poder estabelecer a sua própria definição, né? Nós não podemos falar que toda pesquisa, né, de observação é uma pesquisa de cunho etnográfico. A pesquisa etnográfica envolve sempre o estabelecimento de uma relação e uma capacidade de escuta profunda do outro, né? Tanto daquilo que está sendo dito como dos interditos, aquilo que é interditado na fala e aquilo que é implícito na fala, né? É fundamental que o pesquisador passe por um momento de experimentação, quando ele sai da sua zona de conforto, da sua zona de valores, da sua zona de crenças, né, e se desloca rumo a buscar compreender o sistema de crenças e valores do outro que está sendo pesquisado. É uma pesquisa que envolve um processo de caráter imersivo, estar mais perto daquela comunidade, daquele grupo, daquele indivíduo, e estar mais dentro da realidade daquela pessoa, daquele grupo, né? Porque nós temos que tentar captar ou capturar a perspectiva êmica, ou seja, que a gente chama de ética interna do grupo, a maneira como o grupo se conta, como ele se vê e como ele identifica o mundo e se identifica e se posiciona no mundo ao seu redor, né? Então, ela é um método que valoriza aspectos da internalidade, o lado de dentro, o detalhamento, né, e a densidade do relacionamento, né? Então, detalhamento no sentido de a gente descrever narrativamente da forma mais detalhada a experiência, e a densidade no sentido dessa profundidade da nossa escuta, da capacidade da gente perceber as entrelinhas, o implícito e as interdições dentro de um campo de investigação. Muitas outras linhas hoje fazem pesquisa etnográfica, desde pesquisas mercadológicas, a área dos recursos humanos, a área da gestão, né? Então usam elementos da etnografia na administração de empresas, por exemplo, né? E a pesquisa etnográfica ela tem um caráter político fundamental porque ela permite, né, um processo imersivo numa realidade outra, e então ela também é uma forma de crítica política à proposição etnocêntrica. Bom, 3 exemplos de pesquisadores no campo da etnografia que desenvolveram a antropologia brasileira são o professor José Guilherme Cantor Magnani, que desenvolve trabalhos sobre o tema da cidade e na cidade, grupos urbanos, né? O trabalho da professora Silvia Caiubi Novaes no Laboratório de Antropologia Visual, que não apenas estuda imagens, mas desenvolve uma pesquisa em imagens sob a forma de documentários, né? Documentários artísticos, né, também. E o trabalho da professora Lilia Schwartz, né, que trabalha nas relações do campo da história com a antropologia e que tem uma vasta pesquisa sobre o tema das relações raciais no Brasil. Aqui uma dica, né? Vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Ele já é uma pesquisa voltada para a etnografia do corpo, né? E justamente a famosa discussão que nós temos aqui nas 2 aulas gravadas anteriores, das etnografias das técnicas corporais, né? É um estudo sobre eventos, né, dentro de um calendário de eventos do budismo tibetano, né? E o pesquisador, o antropólogo, o etnógrafo que estuda, né, fenômenos socioculturais do corpo, faz uma reflexão sobre uma etnografia do corpo dentro de um contexto de um evento de budismo tibetano e aborda isso a partir da noção de técnicas corporais mossianas. Bom, aqui também uma sequência, né? Nós não vamos aprofundar nesse momento, mas bastante importante, de um importante pesquisador nessa direção, que é o Hubert Godard, né? Estudioso, né, da antropologia do gesto, né? Aqui nós vamos abordar, né, no sentido mais genérico, então aqui são algumas indicações de artigos, né, dissertações de mestrado e vídeos que falam
né, de diversos aspectos da obra do Hubert Godard e a sua importância como pesquisador do gesto do movimento e a sua importância no campo da dança. Nós teremos duas aulas, né, complementares da aula 3, né, para a aula 4 também, que a gente vai falar de alguns aspectos importantes, né, a partir da obra do texto Gesto e Percepção do Godard. Então nós vamos deixar isso para a segunda parte da terceira semana, tá ok? Bom, dentro do paradigma da corporeidade, nós ainda vamos conhecer, né, mais alguns autores. E agora, então, ao invés de ficarmos com os estrangeiros, vamos conhecer um pouquinho da realidade, da produção intelectual sobre o paradigma da corporeidade na produção acadêmica brasileira. Eu quero indicar para vocês aqui o primeiro deles, então, o pesquisador Norval Baitello. Aqui uma série de vídeos que vão falar especificamente de aspectos dessa obra, de uma nova forma como esse autor vê as relações entre biologia e cultura. Esse é o que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, né? Esse tripé biologia, cultura e tecnologia, né? Numa reconcepção que vai ser tratada aqui pelo Norval Baitello. Então, quero que vocês assistam os nossos vídeos e tentem refletir um pouco sobre qual é a noção de corporeidade, o paradigma do corpo que o Baitello está nos apresentando e apontando. A mesma coisa, a experiência, né, do trabalho de investigação, o trabalho de teorização também, do Renato Ferracini, né, do grupo Lume. Né? Então, aqui 3 vídeos que vão orientar bastante a nossa compreensão, né? Como, a partir da experiência da cena, do corpo, e mais especialmente da noção de persona dentro do teatro, né? E do corpo no teatro, e do corpo em cena, né? Há um outro enfoque, uma outra dimensão apontada aqui pelo Renato Ferracini para a gente pensar uma terceira perspectiva. Então, a primeira é aquela que nós vimos mais detalhadamente, nas 8 ferramentas lá do Le Breton. A segunda, para vocês pesquisarem, né, e conhecerem um pouquinho mais a partir da obra do pesquisador da PUC de São Paulo, Norval Baitello. Aqui, professor da Unicamp, né, do Grupo Lume. Qual é essa noção de corpo e paradigma da corporeidade que está sendo investigada na experiência do corpo em cena pelo Lume. Né? Um outro trabalho muito importante e que tem uma forte presença, uma marca de presença na relação da dança e da musicalidade, né, e aspectos, né, que aprofundam dimensões da pesquisa qualitativa, é o da pesquisadora Marília Velarde. Né? A Marília Velarde, ela vai fazer uma articulação entre elementos das artes sonoras e das artes do corpo, falando da sua trajetória em dança moderna, né? Relacionando dança e musicalidade para também pensar o paradigma da corporeidade, mas ela vai trazer um aspecto diferente. Ela vai falar também da dimensão qualitativa da pesquisa, né? Então, aquela que eu vinha falando, né? Que nós já apontamos lá no final do outro vídeo, né? O vídeo que compõe a segunda parte dessa aula, e que vai desenvolvendo no sentido de uma pesquisa, né, de uma nova perspectiva de paradigma da corporeidade que afeta, inclusive, o campo epistemológico. Aqui a Marília vai falar muito sobre isso, sobre a dimensão paradigmática, né, dessas novas perspectivas na pesquisa qualitativa. Então, quero chamar a atenção que vocês prestem muito, né, atenção nestes aspectos. E também temos, né, o paradigma da corporeidade na perspectiva da Angel Viana, né, uma pesquisadora do campo da dança, né, que trata profundamente do tema da estesia, da maneira como nós somos afetados e temos que nos deixar afetar pelo mundo, né, esse impacto do mundo sobre nossos corpos e sobre nossa subjetividade, né, construída a partir da experiência do corpo, né, numa nova relação, uma deshierarquização da relação da racionalidade com a experiência corpórea. Aqui também, dando continuidade, né, nós vamos trabalhar isso mais no gesto e percepção, mas eu sugeriria que vocês conhecessem um pouquinho essas 2 conversas, especialmente, né, pela presença da Dani Lima, né, na conversa com a Viviane Mosé sobre corpo e dança,
e no debate, no seminário no qual ela aprofunda a questão da antropologia e da sociologia da dança na noção de gesto e o gesto em dança. Bom, um outro vídeo, né, quase já finalizando essa parte do nosso encontro, que é o trabalho do Samuel, né, professor Dr. Samuel Vessier, etnografia e relações com a pesquisa artística. Ele vai denominar isso de campo de etnografia experimental, e a maneira como a etnografia experimental foi, então, rompendo com aquela noção de sujeito-objeto que ainda estava presente lá naquela etnografia tradicional, da observação participante, né, os mecanismos de aproximação e recriação e reinvenção do distanciamento. E aqui, então, ele vai observar como a produção etnográfica contemporânea ela vai se aproximando mais e mais da experiência estética e da experiência artística e da imersão, né, num processo de escritura artística, né, numa interface entre a dimensão estética, o sociocultural e a própria produção da obra de arte. Bom, para complementar, aqui não são obrigatórias, né, eu cito esse encontro de etnoestética, né, que apresenta também temas dentro da questão da etnicidade, da representação, né, étnica, né, da imagem do outro. E este último aqui, que é uma mesa super bacana, né, cujo tema é a antropologia e a arte, né, uma conferência, né, são duas conferências, trechos das duas conferências da professora Elce Lagru, na figuração do invisível, e do Aristóteles Barcelos Neto, As Máscaras Rituais do Cusco, e do Altiplan Mandino, 70 anos depois da obra de Pierre Verger. É uma conversa muito bacana, mais focada na questão das artes visuais, na experiência da máscara, mas que serve como um material de apoio complementar à nossa aula de hoje. E como textos, dois textos, A Etnoestética na Antropologia Brasileira e o texto Performance e Etnoestética, o texto da Marina Moura e o texto do José Juliano Gadelha, que são dois textos muito importantes, né, e que organizam um pouquinho mais os conteúdos, né, que vão preparar a segunda parte da nossa aula, que é agora nós teremos, que é a evolução, né, do desenvolvimento da antropologia e da sociologia da dança a partir dos seus textos clássicos, chegando até os dias atuais. Muito obrigado pela presença de todos e todas, e seguimos estudando juntos nesta disciplina de estudos socioculturais da dança.